Começa agora o Semeando, podcast da Rede de Sementes do Cerrado. Olá, bem-vindo ao Semeando, o podcast da Rede de Sementes do Cerrado, uma associação sem fins lucrativos cuja missão é promover a conservação da sociobiodiversidade do Cerrado. No episódio anterior, a pesquisadora e professora do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília, Isabel Schmidt, destacou a necessidade de conservar o bioma que abriga as nascentes das maiores bacias hidrográficas que abastecem o país. Então tem alguns lugares em que o cerrado está em extinção sim, as espécies do cerrado e o próprio tipo de vegetação como um todo. Tem lugares mais conservados, mas tem lugares em que você já não vê mais, em uma extensão bastante grande, você não vê mais nenhuma espécie nativa do cerrado, para contar a história desse bioma tão antigo que a gente tem no centro do Brasil. Mas diante de tamanha degradação, existem pessoas e organizações que têm feito a diferença não só na restauração de áreas degradadas do Cerrado, bem como na conscientização sobre a importância de conservar o bioma. Em homenagem ao Dia Nacional do Cerrado, celebrado em 11 de setembro, neste episódio vamos falar de iniciativas que buscam salvar o bioma. E hoje a gente conversa com Camila Mota, atual presidente da Rede de Sementes do Cerrado, e com Alexandre Sampaio, que é uma grande referência nessa pauta da restauração ecológica. E na Rede de Sementes do Cerrado está à frente de projetos importantes que visam a formação e a capacitação de coletores de sementes nativas do Cerrado. Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Católica de Brasília, Camila Mota é mestre em Ecologia pela UNB e possui quase 10 anos de experiência em restauração ecológica do Cerrado e na produção de sementes nativas de base comunitária. Engenheiro florestal pela Universidade de Brasília, Alexandre Sampaio é mestre e doutor em Ecologia pela UNB e também analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O pesquisador tem vasta experiência na área de restauração florestal, ecologia de paisagem e espécies exóticas invasoras. O nosso bate-papo de hoje começa com a Camila, que vai nos contar um pouco mais sobre esse importante papel que a Rede de Sementes do Cerrado tem exercido nesta pauta em prol da conservação do Cerrado brasileiro. Olá, Camila. É uma enorme satisfação recebê-la no podcast Semeando. Olá, Maria. Obrigada. Agradeço o convite e a oportunidade de compartilhar com todos os ouvintes um pouquinho da atuação da RSC. É uma grande honra para mim fazer parte desse trabalho. Bom, a rede tem como uma missão super maior, uma grande luta e atuar pela conservação do bioma cerrado. Então a gente já existe aí há quase 20 anos, Fomos criados por um projeto que pensou a produção de sementes nativas no Brasil, se constituímos juridicamente, e temos esses tempos todos atuado aí pela conservação do cerrado e mais recentemente a gente tem focado nossas ações na questão da restauração ecológica do bioma cerrado, Pensando que o cerrado já foi mais que 50% desmatado, essa ameaça é muito grande, então a gente precisa cada vez mais atuar e fomentar atividades relacionadas à questão de restauração. E a produção de sementes, ela vem como uma solução, para esse trabalho. Então é um trabalho mais recente da Rede de Sementes do Cerrado, como a gente tem atuado hoje e como a gente pretende também atuar nos próximos anos. É importante dizer que a rede não está sozinha nessa missão. Nós temos vários parceiros muito importantes, como o CEPF, o IEB, a CNP Seguros, a WWF Brasil, a Universidade de Exeter, a Associação Cerrado de Pé, o ICMBio, a Embrapa, a Universidade de Brasília, a Universidade Católica de Brasília, o Instituto Socioambiental, a Rede de Sementes do Xingu, a Verde Novo Sementes Nativas e a iniciativa Caminhos da Semente. Então não podemos deixar de agradecer por esse apoio. Ao longo desses 17 anos de existência, a Rede de Sementes do Cerrado vem executando vários projetos. Um deles, realizado nos últimos 3 anos, se encerra agora, mas deixa um grande aprendizado, não é mesmo? Sim, o projeto Mercado de Sementes, ele foi realmente um projeto que conseguiu viabilizar
toda essa cadeia da restauração como um todo, né? E seus diferentes atores, que vai desde o coletor de semente até quem realmente planta a semente, né? E quem está fiscalizando esses plantios também. Então, esse projeto ele foi financiado pelo CEPF, né? Um projeto que está se encerrou agora em agosto. Foram 3 anos de projeto, né? Que trouxe toda uma base para hoje a gente conseguir dizer que é possível fazer uma restauração ecológica inclusiva. E quais são os impactos da atuação da Rede de Sementes do Cerrado? Quanto de cerrado já foi recuperado através dessa iniciativa? Da parte ambiental, pela produção de sementes nativas, né, e pela comercialização de sementes nativas, pelo menos 300 hectares já foram restaurados utilizando as sementes nativas comercializadas pela Rede de Sementes do Cerrado. O viés socioambiental é outro ponto importante a ser destacado. Quais são os impactos sociais? Bom, eu queria até aproveitar a oportunidade e trazer aqui o que realmente brilhou muito meus olhos no início desse trabalho, quando eu comecei a desenvolver esse trabalho dentro da Rede de Sementes do Cerrado. Bom, eu sou bióloga, né, como foi me apresentado, e sempre gostei muito das plantas, do cerrado. E quando eu vi a questão social desse trabalho, quando eu vi os coletores de sementes, quando eu conheci os coletores de sementes e seus enormes conhecimentos tradicionais a respeito do bioma, das espécies, das plantas, das sementes, isso de fato foi o que cresceu os meus olhos, né? Hoje é o que me encanta, o que move a minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Mas foi também ali onde a gente pôde ver que é possível ter esses dois ganhos, né? A gente costuma ver e costuma falar que a semente, ela tem um potencial muito grande de transformação de vidas. Então, partindo do princípio que já transformou a minha vida, né, ela também transforma a vida das comunidades locais do Cerrado, né? Então, como é que é essa transformação? Né, isso vem primeiro de uma oportunidade de trabalho para eles, né, uma melhoria aí de renda para a vida dos povos do Cerrado, né, ganhar e conseguir sua renda a partir dos produtos que estão nas suas áreas, né, em suas localidades. Mas também é uma transformação no sentido de uma sensibilização e de um conhecimento a mais da importância desse bioma em pé, né? Da importância do cerrado em pé, qual que é o valor que esse cerrado tem, né? Então, hoje os coletores de sementes, eles olham para um pé de jatobá, para um pé de pequi, eles veem dinheiro pendurado em árvore, né? Então, assim, aquilo ali tem um valor financeiro, mas tem um valor ambiental associado àquele cerrado em pé, né? Então, com isso, o coletor é aquela mistura do social com o ambiental, porque o coletor de semente ele passa a ver esses dois lados, né? A ver a importância dessa área nativa ser mantida, conservada ao longo do tempo, mas também a importância econômica desse trabalho, né? Então, é um trabalho que a gente vê que transforma a vida das pessoas, né? Que passa a ser uma oportunidade de trabalho, mas é um tipo de trabalho que eles possam tocar, que eles possam fazer por conta própria. Então, acho que é muita transformação que a semente, né, pode trazer para a vida das pessoas. Para que nossos ouvintes possam entender melhor essa transformação, a gente traz aqui o trecho do depoimento dado pela coletora de sementes Giovana Gonçalves dos Santos. Igual antigamente eu ficava aqui pensando, meu Deus, se eu ficar aqui, eu não sei o que será de mim, como que eu vou pagar minhas contas, né? E agora não, eu coleto a semente já por encomenda, aí não tem mais nada a temer. E também o relato de Claudomiro de Almeida, presidente da Associação de Coletores Cerrado de Pé. Primeira vez que eu conheci a comunidade Calunga, a realidade deles era uma realidade muito pobre, muito sofrida. Hoje, com a venda das sementes, a gente vê que as coisas melhorou muito mais. Você chega lá, você vê que na casa dessas pessoas, né, tem comida, você vê que melhorou muito de vida. Qual o seu sentimento quando escuta relatos como esses?
Bom, antes de qualquer coisa, eu fico muito emocionada, né? Para mim é um trabalho que me toca muito, muito mesmo. Então, assim, poder atuar, poder apoiar, poder ser instrumento dessa transformação, para mim é muito gratificante, né? Saber que as pessoas se inserem nesse trabalho, as pessoas se mantêm nesse trabalho, né? Se animam, mas também se mantêm nessa atividade e realmente transforma a vida dessas pessoas. De fato, eu conheço a Casa dos Coletores de Sementes e a gente pode ver que a vida deles tem mudado com essa atividade, né? Então, não só com a questão financeira, de estrutura de uma casa melhor mesmo, de uma alimentação melhor, né? Mas também de uma questão de sensibilização, né? Sensibilização para a conservação do bioma cerrado. Então a gente está ganhando junto aí grandes soldados, né, em prol da conservação desse bioma. Aprofundando nessas transformações que a Camila nos traz, não podemos deixar de destacar o papel da rede na formação de coletores de sementes nativas. O Alexandre Sampaio, conhecido por todos como Xandão, tem tido à frente dessas capacitações e pode nos contar mais sobre a iniciativa. Seja bem-vindo ao Semeando, Xandão. Obrigado, Davi. Olá a todos os ouvintes do Semeando Cerrado. Um prazer estar aqui com vocês hoje. As capacitações de coletores de sementes são uma das mais importantes atividades que a Rede de Sementes do Cerrado tem executado nos últimos tempos, pois toda a produção de sementes depende das pessoas e depende que essas pessoas estejam em pleno conhecimento de todos os processos que envolve a coleta de sementes. Então, desde do planejamento dessa coleta, desde o conhecimento das espécies que estão ali sendo coletadas, né, a identidade taxonômica, né, que espécie estamos lidando, né, a forma de coletar para que essa coleta seja de mínimo impacto, que não cause problema para as populações naturais, né, a forma de manusear essas sementes, né, a época de coleta, né, como leva essa coleta para o beneficiamento, né, e como beneficia as sementes, e depois o armazenamento, embalagem, né, toda a coleta de informações necessárias para a realização dessa atividade, né, tudo isso de forma a manter a qualidade, né, de promover uma boa quantidade, uma boa produção de sementes, né, de forma a maximizar a renda das pessoas envolvidas nesse processo e também atender toda a legislação que rege a atividade de coleta de sementes nativas. Então essas capacitações são cruciais nesse processo. A gente precisa que as pessoas tenham pleno conhecimento desse processo como um todo. E além disso, nós temos também capacitado os coletores de sementes para executar as atividades de restauração. Então, um coletor de sementes hoje, capacitado pela Rede de Sementes do Cerrado, é capaz de promover desde a coleta de sementes até o processo final de restauração. E isso é muito importante, porque isso traz um ganho, né, de possibilidade de geração de renda para essas pessoas bastante significativo, né, tanto pelo trabalho, né, da coleta de sementes, como pela venda do serviço, né, da restauração, né, da execução. Então essas pessoas passam a ser técnicos de restauração também. Então isso promove um ganho, né, social e econômico para essas comunidades locais do Cerrado. Os coletores e a comunidade envolvida neste processo de produção de sementes para a restauração mudam suas perspectivas com relação ao Cerrado? Com certeza, Davi. Uma vez que as pessoas passam a entender que o Cerrado em pé, né, que aquelas plantas ali da vegetação nativa têm a possibilidade, oferecem a possibilidade de geração de renda, né, uma renda significativa, uma renda sustentável, né, e além disso, com essa atividade de geração de renda, essas pessoas têm a possibilidade de apoiar um processo maior, que é a restauração do cerrado, que é a mitigação das mudanças climáticas globais. Essa atividade passa a ter uma importância muito significativa. E o cerrado, né, que muitas vezes, pela urbanização dessas comunidades rurais, né,
redução da dependência dessas comunidades das plantas nativas do Cerrado, houve um processo de perda, de desconexão, né, da vida dessas pessoas com o Cerrado, né? Mas originalmente havia uma conexão muito forte, que é resgatada, restaurada, com o processo da coleta de sementes. Então as pessoas passam novamente a olhar para o Cerrado como uma vegetação importante, né, como a casa dessas pessoas, que é capaz de promover tudo aquilo que elas precisam, desde a geração de renda, alimentos, né, e todo o bem-estar relacionado à conservação da natureza. Qual o principal desafio em restaurar o Cerrado? Hoje, o principal desafio, né, é, na verdade, convencer a sociedade de que isso é, de fato, algo importante, né? Boa parte da restauração hoje acontece por conta da demanda legal, né? Então, as atividades econômicas que passam por um processo de licenciamento, né, elas demandam, por vezes, atividades de restauração, né? Então, uma obrigação legal, né, um passivo ambiental que é ali gerado, né, e o empreendedor tem que promover a restauração. E também há, né, as questões legais relacionadas às infrações ambientais. Então você tem um crime ambiental que aconteceu e a restauração que acontece, né, como compensação daquele crime que aconteceu. Tá? Então tem questões legais que movimentam a restauração. Mas isso não é suficiente para movimentar e gerar a restauração com a escala que a gente espera, né, e gerando o máximo de benefícios ambientais, sociais e econômicos que a gente poderia tirar da questão da restauração. Tá? Então, para isso, é necessário o envolvimento da sociedade, né? E esse envolvimento começa por ali, né? Pelas pessoas das comunidades locais que se tornam coletores de sementes, se tornam restauradoras, né? E esse processo vai reverberando, vai ensinando para as pessoas essas possibilidades, né? E vai transformando a restauração em uma possibilidade em que a sociedade se insere, né? Porque essa desconexão e a restauração que ocorre simplesmente por uma questão legal não é a melhor opção, não é o melhor caminho. O melhor caminho é esse, uma restauração inclusiva, né, que parte das pessoas para o benefício amplo da sociedade. A restauração ecológica inclusiva, esse trabalho de base comunitária, é o caminho? Davi, a gente tem uma diversidade de caminhos possíveis com a restauração, né? Mas quando a gente faz isso por meio das pessoas, e as pessoas se empoderando desse processo, entendendo o processo do começo ao fim, né, esse processo, essa restauração passa, né, a nos permitir um ganho de benefícios bastante amplos, né, que vão muito além da área ali restaurada. A gente passa a conservar outras áreas que servem de fonte de semente, né, a gente passa a valorizar a vegetação do cerrado, gerar renda, né, reduzindo desigualdades sociais, a gente passa a valorizar as pessoas do campo, né, em relação a questões mundiais, como as mudanças do clima. Então, são benefícios que vêm atrelados a uma ação de restauração. Então, um recurso que a gente investe em restauração, se feito de forma inclusiva, a gente tem muito mais benefícios em diversos aspectos, diferente de quando a gente faz a restauração simplesmente como a execução de um serviço, né? Contrata-se uma empresa, aquela empresa vai, executa aquele plantio, né? E aquilo ali morre naquele processo, né? Tem o cumprimento da legislação, né? E com aquilo talvez resolveu a questão ambiental, mas não trouxe muitos outros benefícios além disso, né? Então, assim, com o mesmo recurso, se a gente pensar a restauração para que ela seja inclusiva, né, a gente amplifica as possibilidades de benefícios que podem ser trazidos com a ação da restauração ecológica. Entrando agora em uma questão mais técnica da restauração, não podemos deixar de falar do protagonismo dos capins nativos na restauração ecológica do Cerrado. Qual a importância dessas espécies nesse processo? O bioma cerrado, né, ele é predominantemente, né, e o que caracteriza esse bioma são as vegetações de savana e campo, né? Esses dois tipos de vegetação não ocorrem só no Brasil, né, ocorrem mundo afora, ocorrem nas regiões tropicais e temperadas também,
né? Então uma extensa área do globo, né, tem esse tipo de vegetação. No Brasil a gente desconhece, né, em termos de sociedade, mas em torno de 40% das vegetações no Brasil originalmente eram campos e savanas, né, então uma extensão muito grande. O Brasil é conhecido como um país florestal, mas na verdade é também um país de campos e savanas. E esses ecossistemas têm importância muito grande para serviços ambientais que afetam diretamente nossa vida. Por exemplo, a questão da produção de água, né? Esses ambientes campestres e savânicos, pela dominância das gramíneas nativas, são ambientes que têm alta capacidade de infiltração de água no solo, né? Essas plantas têm baixa evapotranspiração, né? Ou seja, perdem pouca água pelas folhas, né? E permitem, né, muita infiltração de água devido às suas raízes finas, né, que criam canais no solo ali, permitindo a entrada de água com máxima eficiência nesse solo. Então, a conhecida caixa d'água do Cerrado, né, o berço das águas, né, onde está concentrada a maior parte das nascentes das grandes bacias brasileiras, depende das vegetações campestres e savânicas. Sem elas, a gente não teria a quantidade de água que é produzida hoje. E essa quantidade de água, né, e essa eficiência na produção, infiltração de água no solo, torna-se ainda mais importante quando a gente pensa na situação que a gente está vivendo de mudança climática, onde a gente tem uma redução na chuva, redução na precipitação, né? Então a gente está emitindo gás carbônico, a gente não está conseguindo absorver esse gás carbônico na medida que precisaria, então a chuva vai continuar a reduzir, né? As mudanças climáticas vão continuar a acontecer, a gente vai ter aumento de temperatura e redução de chuvas em várias regiões do mundo. E a gente precisa ter a máxima infiltração e produção de água para garantir a nossa própria vida, né? Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a gente já passou em anos anteriores severas crises, extremos racionamentos de água, né, porque a gente tem aqui uma dependência muito estreita dos pequenos córregos e nascentes que nos abastecem. Se a eficiência de produção de água nesses ambientes não for maximizada, ou seja, se não tiver área suficiente de campos e savanas, de gramíneas nativas cobrindo as áreas de infiltração, a gente não vai ter produção de água, né? Isso é claro e evidente, é conhecido pela ciência, é já muito bem sabido, né? Isso a gente prevê com bastante certeza, né? O que a gente precisa hoje é entender isso e mudar essa realidade, tanto pela conservação das áreas que existem, como restauração de áreas que já foram perdidas e precisariam estar conservadas para garantir esse abastecimento. A gente pode resolver a questão da água com infraestrutura? Pode, mas isso é muito mais caro. A gente vai ter que bombear a água de distâncias muito maiores. Essa água provavelmente não vai ser de qualidade tão boa quanto a que a gente tem aqui, né? Então há soluções de engenharia, mas elas não são as melhores. Elas são caras em todos os aspectos. Doem no nosso bolso, doem no meio ambiente. Então há formas viáveis de fazer isso e a sociedade só precisa perceber essa importância. Também falando sobre as mudanças climáticas globais, né, o cerrado, especialmente os campos e as savanas, tem o potencial de sequestrar carbono no solo, né, na matéria orgânica do solo. E isso acontece porque essas plantas têm uma baixa taxa de decomposição, ou seja, a matéria decompõe muito lentamente e ela vai sendo absorvida ali no solo e sendo estocada no solo. E esse é um estoque muito seguro, né? Porque mesmo que venha um fogo, essa matéria orgânica no solo permanece ali, né? Diferente das florestas. A gente tem uma floresta que foi até plantada para sequestro de carbono, né? Gerou até créditos de carbono, mas se nessa área, por exemplo, pega um fogo, todo o carbono da floresta, ou a maior parte dele, está na parte aérea. Está na parte sensível, que uma vez queimada, isso retorna para a atmosfera. E a gente perdeu todo aquele esforço de tentar estocar o carbono, o que não acontece no cerrado. De forma bastante diferente, o carbono fica aqui estocado nos solos. Você tocou num ponto importante, que é a questão da água e das mudanças climáticas. E aproveitando esse momento que os olhares estão voltados para o Cerrado, em virtude do Dia Nacional do Bioma, qual a reflexão que você deixa para a sociedade? Bom, pessoal, a gente precisa do Cerrado para ter nosso bem-estar, né? Para ter o meio de vida que a gente tem hoje, né? Considerando
a crescente população, né, considerando nossa crescente demanda, né, pelos serviços ambientais, né, tanto alimentos, água e toda a questão do clima, né, que a gente espera que não atinja o que está sendo previsto em termos de acréscimo na temperatura e redução na chuva, e a gente tem como mudar essa realidade, a gente tem como fazer diferente, né, ter uma economia mais sustentável, ter um meio de vida que a gente consiga ter uma qualidade, né, por um longo prazo. Isso é absolutamente possível, mas para isso a gente precisa mudar a nossa visão sobre as áreas de vegetação nativa, sobre o cerrado. A gente precisa entender que a gente está intimamente relacionado a esse tipo de vegetação, a esse tipo de ambiente, a esses ecossistemas, e a gente precisa conservar onde é necessário conservar. A gente precisa produzir, né, onde é necessário, mas integrando isso com as questões de conservação. Tá? Então, e a gente tem ferramentas para isso, né? As ferramentas para essa integração da produção com conservação estão aí, estão postas, né? A gente só precisa utilizar elas, valorizar esse meio de vida, né? Essa nova economia, né, que em outros países está surgindo muito fortemente, né? Na Europa, isso já predomina, né? Mas lá eles precisaram chegar no fundo do poço, né? Ter solos impossíveis de se cultivar, né? Ter casos extremos de toda a água existente ser absolutamente poluída, né? Então, acho que a gente não precisa chegar nesse ponto. A gente já aprendeu com outros lugares, né? Europa, Estados Unidos, que já chegaram no extremo da degradação e precisaram investir muito na restauração. Então a gente está num ponto ainda no Brasil que a gente ainda tem muita área de vegetação nativa, né, e pode trabalhar para conservar essa área, restaurar um pouco que é necessário, né, e manter a nossa qualidade de vida sem precisar chegar nesse extremo. Então eu acho que esse é um recado que a gente precisa trazer para as nossas vidas enquanto sociedade. O programa de hoje chega ao fim com essa verdadeira aula do Alexandre Sampaio e com as explanações da Camila Mota sobre a relevância deste trabalho para o Cerrado brasileiro. É gratificante para todos nós celebrar o Dia Nacional do Cerrado, compartilhando conhecimentos e conscientizando a sociedade sobre a importância de conservar o berço das águas. Sem palavras para agradecer essas contribuições enriquecedoras. Muito obrigada pela participação de vocês no Semeando o Cerrado. Muito obrigado a vocês, agradeço aí Davi, agradeço a Rede Sementes do Cerrado e a todos os ouvintes. Eu que agradeço aí a oportunidade, né, de ter esse novo trabalho nosso de comunicação, isso é muito importante, né, trazer o conhecimento às pessoas de uma forma extremamente acessível, né, eu fico muito contente de poder estar aqui nesse segundo episódio, de contar um pouquinho do trabalho da Rede de Sementes do Cerrado, né, como eu falei no início, a gente tem como uma grande missão aí trabalhar pela conservação da sociobiodiversidade do Cerrado. Isso não é um desafio fácil, né? É um desafio muito grande, mas estamos aqui juntando todas as nossas forças, né? Somando forças para que a gente realmente consiga alcançar a nossa meta. Obrigada! Agradecemos aos ouvintes e esperamos vocês no próximo episódio. Curtiu o nosso podcast? Clica no coração e comece a seguir o Semeando para receber as notificações do nosso canal. E não deixe de acompanhar as ações da Rede de Sementes do Cerrado no Instagram, Facebook e LinkedIn. O endereço é @Rede de Sementes do Cerrado. Eu sou Maria Antônia Perdigão. E eu sou Davi Melo. Este podcast é uma realização da Rede de Sementes do Cerrado. Produção, Thaís Souza. Edição de áudio, Wilson Dias. Roteiro, Maria Antônia Perdigão. Apoio, Pareia Comunicação e Cultura, Estúdio Zero Produções e MA Comunicação.